Então, irmãos, na verdade, Davi, aquele homem que cuidava das ovelhas, ele sabia, né, que o que aquelas ovelhinhas mais precisavam era dele, né, que era aquele pastor que cuidava dele, independente da circunstância. Então, quando a gente declara que o Senhor é meu pastor, a gente está dizendo que Ele é suficiente em todas as situações. Amém? Ele é suficiente. Você pode ter falta, mas o Senhor supre todas as tuas necessidades. Ele supre todas as tuas faltas. Pode faltar tudo para você, né? Mas se nós o tivermos, se nós tivermos o Senhor como nosso pastor, como nosso tesouro, a presença dEle é suficiente. Amém? É isso que esse salmo diz. Eu não sei se eu vou dar uma continuidade daquilo que eu falei aqui, acho que um mês atrás, não lembro agora a última vez que eu falei aqui. Mas depois que eu falei aqui um pouco sobre a questão da vigilância, né, um pouco sobre a questão do azeite, da prudência, né? Eu falei sobre a prudência nesses dias que a gente vive, nos dias maus, né? Enquanto nós passamos por esse vale, né? Enquanto nós passamos por esse mundo, né? Esse mundo que está no maligno, o mundo jaz no maligno, né? Esse mundo que Jesus falou que Ele já venceu o mundo, que Ele nos disse para a gente ter ânimo, que Ele venceu o mundo, né? Na verdade, eu segui assim, refletindo muito, pensando muito sobre esse tema, e eu fiquei assim no meu coração assim com uma palavra muito forte de Deus, assim com aquela coisa que Deus vai martelando no teu coração assim, de verdade, sobre a importância de nós guardarmos a fé. Amém? Então, se a gente pudesse dar um título a isso que eu quero compartilhar, eu não quero pregar, dar um sermão aqui, eu brinquei do esboço do sermão, mas nem tem esboço aqui certinho, tem umas anotações, mas se eu pudesse dar um título para a gente colocar no nosso coração hoje, é sobre a importância de guardarmos a fé. Amém? Vamos declarar assim, vira para o teu irmão, não gosto de fazer isso não, mas hoje eu quero que você faça assim, ó. Fala para o teu irmão assim, ó, guarda a fé. Guarda a fé, em nome de Jesus. Guarda a fé, queridos. Eu acho assim, de verdade, que a gente precisa, eu creio que a gente precisa muito, muito nesses dias, guardarmos a fé. Vocês lembram o que Paulo falou sobre guardar a fé? O que Paulo falou, tia Mirte? Combati, quem lembra? Combati o bom combate, completei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Isso significa que Paulo deixou a fé de lado? Já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora a fé está aqui. Não é isso, né? Ele falou que mesmo depois que ele combateu o bom combate, beleza, mesmo depois que ele completou a carreira, o que ele continuava precisando fazer? Guardando a fé. Então Paulo está dizendo para a gente assim, ó, passe o que passar, viva o que viver, faça o que você tiver que fazer, mas você precisa guardar a tua fé. Amém? Paulo, ele nos alertou sobre isso, porque guardar a fé, queridos, é algo tão vital para nós. Por que guardar a fé é algo tão vital para nós? Guardar a fé para nós é tão vital devido ao perigo da incredulidade. A incredulidade é um perigo muito grande. A incredulidade é uma coisa muito séria. E na verdade, o que o diabo ele tenta fazer desde quando ele é diabo, não sei desde quando ele é diabo, mas desde quando ele é diabo, e a gente sabe disso que ele entrou lá no jardim, né? Ele entrou lá no jardim, e você pensa assim, cara, o primeiro homem, a primeira mulher, no estado pleno deles, no estado perfeito de criação, estavam ali no Éden, ali, um ambiente aparentemente intocável, né? Um ambiente que eles estavam totalmente protegidos, mas até naquele ambiente ali, o diabo se aproximou para fazer o quê com aquele casal? Preste atenção, irmãos. A semente que o diabo colocou no coração de Eva foi a semente do quê? O vovozinho já falou aqui. Foi a semente da incredulidade, queridos. Por quê? O que a serpente começou a fazer com Eva? Começou a questionar
a palavra que Deus já tinha dado para ela. Não é bem assim, não é verdade? Não é bem assim. Começou a colocar, quem falou, dona Vilma, começou a colocar dúvida no coração, na mente ali. Paulo fala que, inclusive, que Eva foi enganada. Então, ela foi enganada na sua fé, ela foi enganada naquilo que ela cria. Então, o diabo colocou uma semente para gerar uma incredulidade, para gerar uma dúvida. E você vê uma semente assim muito terrível de Satanás, que aí, quando essa semente entrou no coração daquela mulher, quando o homem consentiu, porque essa foi a ordem das coisas, né? A mulher foi enganada e o homem consentiu. O homem foi mais responsável, né? Então, assim, quando isso aconteceu ali na humanidade, a humanidade começou a viver todos os seus dias com essa incredulidade no coração. E o diabo plantou uma dúvida, plantou uma semente no coração daquele homem, daquela mulher, principalmente da mulher, uma dúvida muito séria, queridos. Um questionamento muito, muito forte. Se você não vigiar, se você não guardar a tua fé, você vai deixar esse questionamento entrar dentro de você, porque o diabo vai tentar fazer isso, ele tenta fazer isso desde quando ele é diabo, ele vai tentar jogar esse questionamento dentro do teu coração todos os dias. E qual foi o questionamento principal ali, que o diabo lançou ali, através daquelas palavras? A Bíblia diz que a serpente, ela era sagaz. Ela era sagaz. E Paulo lá na frente vai dizer que assim como o diabo enganou a Eva com a sua astúcia. Então, qual é a sagacidade, qual é a astúcia que o diabo vai usar para tentar plantar a semente da incredulidade no teu coração? Ele vai levar você a começar a questionar das intenções de Deus para com você. Você entendeu o que eu falei? O diabo, ele quer fazer você começar a questionar, a duvidar das intenções de Deus para com você. Porque se você pegar o texto lá, vamos ler, eu nem ia ler exatamente esse versículo, mas vamos ler. Não tem esboço, a gente vai aqui do Gênesis 3. Gênesis 3. Pode ser o 4. A conversa já tinha começado, né? É no 1 que fala, eu estou lendo a RA, é no 1 que fala que a serpente era mais sagaz. Ela era sagaz, a sagacidade, a astúcia, aquele jogo de palavras, aquela coisa que não se mostra tão errada logo de cara, aqueles argumentos, aquele jogo ali. A serpente foi jogando ali com Eva. E chegou um momento que no 4, ela falou assim, ó: é certo que não morrereis. Então aqui ela já questionou diretamente aquilo que Deus tinha falado. Deus tinha falado para Adão e Eva que do dia em que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Então ali Satanás foi direto ali, ó: é certo que não morrereis, né? Então ele segue dizendo o seguinte: aí que vem, ao meu ver, queridos, ao meu ver, o momento em que o diabo plantou a semente da incredulidade, da dúvida sobre a bondade de Deus, as intenções de Deus para conosco. Que aí ele falou assim, a serpente disse: porque Deus sabe. Agora ele já está querendo dizer o que Deus sabe para a mulher. Deus sabe o quê? Que no dia em que dele comerdes, vai acontecer o quê? Vos abrirão os olhos e o quê, queridos? E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui, queridos, quando eu leio isso aqui, eu penso assim, de verdade, o diabo falando para aquela mulher, o que esse Deus está fazendo com essa lei, o que esse Deus está fazendo com essa regra que ele criou, na verdade não é para proteger vocês, não. Não é porque ele está preocupado com vocês, ele está preocupado com ele mesmo. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão ser igual a ele. Percebe
a forma como o diabo foi ludibriando ali a mulher. Então ele plantou essa dúvida. Cara, esse Deus, será que esse Deus está bem intencionado mesmo? Será que esse Deus de verdade quer o meu bem? Quer o bem para mim? Ou será que seus mandamentos provêm de um Deus egoísta que está se preservando? Será que as ordens que tem na palavra, não terás outro Deus além de mim, não adorarás outro Deus além de mim, isso aí é um Deus egoísta, isso aí é um Deus, é um controlador, é um déspota que quer governar tudo, que quer controlar tudo. Isso aí, isso que eu estou falando não sou eu que invento, isso aí você vai ouvir isso aí de várias formas, esses argumentos. Esses mandamentos de Deus é um Deus inseguro, que precisa que as pessoas fiquem adorando Ele para Ele poder ter algum tipo de segurança. E o que acontece muitas vezes, irmãos, é que a gente acha que às vezes Deus precisa que a gente faça alguma coisa para Ele ficar mais poderoso. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me sacrificar de todas as formas, para que Deus possa fazer alguma coisa para mim, querido. Você não precisa fazer alguma coisa para que Deus faça alguma coisa para você. Você precisa entregar toda a tua vida, todo o sacrifício, toda a honra, tudo que você fizer é pelo que Ele já fez por você. Amém? Glória a Deus. É uma resposta, irmãos. É uma resposta, é uma consequência ao Senhor que não poupou nada por nós. Então, o diabo, ele plantou a semente da incredulidade. Ele plantou a semente da dúvida, principalmente da dúvida sobre as intenções de Deus. Então, quando você começar a ver alguma coisa que parece que a coisa não está bem do jeito que você acha que deveria ser, toma cuidado, guarda a tua fé. Guarda a tua fé, porque o diabo vai começar a lançar assim sobre você. Cara, será que Deus está vendo isso? Entende o que eu estou falando? Será que Deus está vendo isso? Eu estou passando por isso aqui. Cara, não é possível, né? Não é possível. Deus não tá cuidando bem desse negócio. Ele, alguma coisa, é o pai que conta, né? Às vezes, né, uma vez ficou pensando que Deus ia fazer você cair, alguma coisa assim, né? Deus vai armar uma armadilha para mim, não é possível. Às vezes a gente fica assim, queridos, e a natureza humana vai passar por esses questionamentos. E eu queria te dizer, até um certo momento você passar por esses questionamentos é natural. É natural você questionar, é natural você ficar triste. Eu não estou aqui colocando um negacionismo, não estou passando por tribulação, não estou não sei o quê. Isso não é fé, tá bom? Isso é tudo, menos fé. Isso pode ser pensamento positivo, pode ser negacionismo também, né? Não estou mal, não é isso, gente. Você pode ficar em dúvida com alguma coisa. Os teus pensamentos podem ir para isso. Teu pensamento pode ir para a dúvida. Teu pensamento, teu coração, teus sentimentos podem ir para a tristeza. Tudo isso é natural acontecer até um certo momento, até um certo nível. Não fique em crise, não se condene, porque de alguma forma você pode estar pensando isso. Mas a questão é o que você faz com esse sentimento. O que você faz com essa dúvida? O que você faz com esse questionamento que pode estar começando a passar? Deus, será que um dia isso vai acontecer? Deus, será que um dia você vai responder a minha oração? Deus, será de verdade que isso tem jeito? Será de verdade que isso vai ter algum final? Senhor, por que acontece isso? Asaf, que a gente vê os salmos de Asaf, ele entrou numa crise profunda. Ele entrou numa crise profunda porque ele viu o ímpio se dando bem. Ele viu o perverso prosperando. Ele viu tudo isso e ele começou a ficar em crise. Ele falou, em vão guardei a minha alma. Ele começou a pensar assim, cara, eu estou me santificando por nada. Não é possível. Que eu estou aqui me santificando, me guardando a minha alma. E o ímpio está aí. Ele chega a falar que o ímpio morre velho. Passa pela vida e não morre. E aí ele vê os justos morrendo, né? Aí a gente começa a olhar assim, cara, gente boa morrendo.
e gente má, não me entenda mal, e gente perversa, aí vivendo a vida. Então ele começou a ficar nessa crise. E ele narra isso. Acho que é Salmo 73, se eu não me engano. 70 e alguma coisa. Aí ele começa a narrar essa crise, essa doideira que começou a passar na cabeça dele. Aí ele chega um momento que ele fala assim: até que entrei no santuário do Deus vivo. Aí ele fala que ele entrou na presença de Deus, ele começou a meditar no Senhor, ele começou a meditar na bondade de Deus, ele começou a meditar nas intenções de Deus, naquilo que nunca falha, no caráter de Deus que nunca falha. Ele começou a meditar nisso. Ele começou a fazer um pouco daquilo que o profeta Jeremias fala. O profeta Jeremias, o pessoal brinca que ele é o profeta chorão, né? Que ele derrama as lágrimas dele e reclama. Porque Jeremias, irmãos, Jeremias recebeu uma missão muito complicada. Ele foi com o povo para o cativeiro da Babilônia. Quem lembra disso? Vocês já ouviram isso? Jeremias foi com o povo. E o povo no cativeiro queria o quê? Sair fora da Babilônia, meu irmão. Estavam cativos. Iam sofrer pra caraca lá. E Jeremias recebeu uma missão muito, muito braba, muito difícil, que era falar para o povo que eles tinham que ficar ali por um tempo. Ele recebeu essa missão. Pensa você numa missão dessa. Você junto com o teu povo que você ama, que quer o bem desse povo, e Deus falando, ó, fala para esse povo ficar aí. Se aquietar, fica aí, que vocês têm que passar por esse perrengue. Depois de um tempo, vocês vão ser livres. Então, Jeremias viveu uma missão muito difícil, por isso que ele reclamava muito, que tem as lamentações de Jeremias, inclusive, né? Então, Jeremias, nessa missão, em algum desses momentos, ele vem falando, ele vem narrando tudo o que vinha acontecendo, toda a desgraça, toda a queda, toda a situação drástica que o povo se encontrava, né? E ele, às vezes, até questiona Deus. Ele fala, Deus, não é possível, por que você deixou acontecer isso? Cadê você, Deus? Você vê o salmista falando isso, você vê Moisés falando isso, né? Deus, até quando? Né? Até quando o ímpio vai governar? Até quando a maldade? E Jeremias vinha falando sobre isso. Aí Jeremias, quase que num estalar assim, de mente, assim, de coração, abre os olhos dele. Aí Jeremias começa a dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. E aí, antes disso, ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Aí ele fala sobre as misericórdias do Senhor. Então você vê assim, Jeremias, você vê esse cenário em vários lugares na Bíblia. Então eu estou querendo dizer para você assim, irmãos, o vale, você vai passar pelo vale. Amém? E dar amém nessa hora é difícil, né? A gente vai passar pelo vale, sabe? Mas a questão é o que eu vou fazer com todos esses pensamentos, todos esses questionamentos que podem me vir. Nós temos uma escolha. E é nesse momento que é muito importante nós guardarmos a fé. Guardarmos a fé, porque a incredulidade, preste atenção nisso que eu vou te dizer, a incredulidade vai te impedir de descansar no Senhor. Amém? O autor de Hebreus diz que pelo fato da incredulidade do povo de Israel, eles não entraram no descanso. Depois você lê Hebreus, querido, você vai entender isso que eu estou falando. A incredulidade daquela geração que caiu no deserto impediu eles de entrarem no descanso do Senhor. E a palavra diz, aí Hebreus fala, parece até um trocadilho, parece até uma coisa que não entra muito na nossa cabeça, que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso do Senhor. Pô, então o que eu faço, cara? É para descansar, mas eu tenho que me esforçar. Esse descanso, querido, não é não fazer nada. Esse descanso é você permanecer obedecendo a palavra que Deus te deu. Amém? Você permanecer fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Por isso que a gente precisa guardar a fé na palavra que Deus já
liberou sobre nós. Porque guardar a fé, queridos, como eu estava falando aqui, não é pensamento positivo. Não é fé na fé. Muitas vezes nós nos frustramos porque a gente coloca fé na fé. Não, tenho certeza que isso vai acontecer. Tenho certeza que que o fulano vai ser curado. Tenho fé de que vai acontecer isso. Isso é fé, queridos, no que Deus pode fazer. Entende a diferença? Eu não estou falando de você guardar a fé só no que Deus pode fazer. Porque o que Deus pode fazer, Ele é obrigado a fazer? Nem sempre. Ele não é obrigado a curar. Ele não é obrigado a te colocar um emprego bonzão. Ele não é obrigado a fazer um monte de coisa que a gente, às vezes, acredita que ele deve fazer. Mas ele pode fazer como pode não fazer. Né? E é quando a gente coloca a nossa fé no que ele pode fazer, é que muitas vezes a nossa fé pode esmorecer. Porque ele não vai fazer nem sempre ele vai fazer do jeito que a gente acha que ele deveria fazer. Então a gente começa, de novo, a entrar naquele se questionar por que, Deus? Por que aconteceu isso? Né? Então, assim, guardar a fé, que eu estou querendo dizer, não é guardar a fé naquilo que você acredita que Deus pode fazer, mas é guardar a tua fé no que Deus é. Amém? Nas verdades sobre o Senhor. Aquele momento lá que Satanás colocou dúvida sobre quem Deus era. Entende? Colocou uma dúvida sobre quem Deus era, que a essência de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Que quando nós perdemos a confiança nisso, perdemos a fé nisso, nossa fé é abalada, querido. E nós precisamos estar muito atentos. Isso tem um link com aquilo que eu falei, porque os dias são muito difíceis. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus e a gente sabe que isso vai piorar. Os dias vão piorar, queridos. Os dias vão piorar. Tem uma parábola de Jesus, Lucas 18, não sei se você já leu, que é uma parábola sobre a viúva, né? A parábola da viúva e do juiz iníquo, juiz incompassível. Então Jesus vem incentivando, animando a nós sermos como aquela viúva que importunou aquele juiz, importunou aquele juiz iníquo. E aí Jesus chega no final ele dizendo que aquele juiz vai atender ela, porque o juiz pensa assim, cara, eu vou atender essa viúva para que ela pare de me importunar. E aí ele fala que aquele juiz vai atender por causa da importunação da viúva. E aí chega nos últimos versículos, eu não quero ler aqui, eu vou só citar, chega nos últimos versículos dessa parábola. Jesus fala assim, porventura, quando eu voltar, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Jesus falou assim, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Então, de alguma forma, Jesus já estava profetizando que a fé de muitos pode esmorecer, que a fé de muitos pode cair. Por isso a importância da gente guardar a fé, queridos. Eu queria ler com vocês rapidamente aqui 1 Timóteo 3. Só um cenário da nossa realidade, falada por Paulo há não sei quantos anos atrás, há quantos mil anos atrás. Um cenário de onde nós estamos navegando, o mundo em que nós estamos navegando, e que nós precisamos tomar cuidado para não naufragarmos. 2 Timóteo 3, eu vou ler a RA, Paulo fala assim, sabe, porém, isto. Então Paulo vai começar a falar sobre o quê? Sobre os últimos dias. Mais uma vez, a gente não sabe quando serão os últimos dias, mas naquela época já havia a clareza de como seriam os últimos dias. E de novo, a gente pode estar vivendo os últimos dias hoje, ou a gente pode estar vai viver os últimos dias daqui não sei quantos anos, centenas de anos, não sei, ninguém sabe. Mas Paulo diz isso.
Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, irmãos. Então, não fica de bobeira. Eu falei aqui, quero repetir, o diabo não tira férias. Não fica de bobeira, o diabo quer atacar a sua fé. O diabo quer atacar o teu coração. O diabo quer mexer com as tuas bases. E ele fala assim, pois os homens serão egoístas. Aí ele vem fazendo uma lista. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. A gente vê alguma coisa antiga aqui, alguma coisa que passou, está desatualizado, tem que atualizar a Bíblia? Não é, irmão, isso aqui está cada vez mais piorando. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí ele fala assim, tendo forma de piedade. Atenta para isso aqui, queridos. Forma de piedade, ou seja, parece piedade. Tem a forma, né, de piedade. Piedade é vida para Deus. Piedade é consagração. Piedade é viver para Deus. Ele diz que os homens terão aparência de piedade, negando, entretanto, o quê? O poder, ou seja, só tem aparência, não tem essência. Então, cuidado com aquilo que parece muito, queridos. Cuidado. Uma coisa que pode parecer piedade, uma coisa que pode parecer bonzão, bonito, uma mensagem bonita, uma mensagem boa, forte, sabe? Mas que se você for ver de verdade, não tem poder, não tem essência. Isso aqui é muito importante a gente estar ligado com isso, porque hoje nós estamos num tempo, nesses tempos difíceis que a gente vive, um tempo que nós estamos rodeados de todo tipo de pregação, todo tipo de doutrina, todo tipo de ideia. A ideia que vir na tua cabeça aí agora, se você procurar, você vai achar uma teologia, você vai achar uma mensagem embasando o que você crê, meu irmão. Então vigia, porque você precisa ir para a essência da palavra. E aí ele vai falando, se encontram os que sorrateiramente nas casas, ele vai falando, né? Ele vai dando um cenário. Eu só quis colocar para você, para ver isso aqui, mostrar para você. Quanto os dias são maus. Então nós precisamos guardar a fé. Precisamos guardar a certeza, a convicção de que o Senhor é o nosso pastor, de que o Senhor é bondoso, de que a bondade dele vai nos perseguir, vai nos seguir todos os dias da nossa vida. E aí nessa caminhada, o Senhor começou a falar muito comigo assim. Por que Deus começou a falar isso comigo? Porque eu me vi muito numa luta, numa guerra, para eu poder viver aquilo que eu estava falando, sabe? Sobre essa necessidade de guardar a fé, eu me vi nessa luta, por isso que Deus começou a falar comigo, porque eu comecei a passar uns momentos assim, abrir meu coração lá com o presbitério, eu comecei a viver uns dias assim de muita preocupação, sabe? Eu percebi assim a ansiedade querendo dominar meu coração, de verdade. Eu falei, gente, ora por mim, porque eu estou muito, muito ansioso, muito preocupado, né? E eu estava assim, de verdade, assim, nessa luta. Eu vi Deus falando comigo, cara, os dias são maus, a gente precisa guardar a fé. E eu nessa luta com isso. E eu percebi assim a ansiedade, a preocupação com o futuro das coisas. Entende? Porque ansiedade, na verdade, é medo, querido. Entende? Ansiedade é medo. Entendeu? Só que não é aquele medo natural que a gente tem, né? Medo de dirigir de noite no Rio de Janeiro, né? Esse aí é o medo mais normal que você pode ter na vida, né? Mas não é esse medo natural que a gente tem, medo de, vai pular de paraquedas, a perna trava, né? Não é esse medo natural, né? A ansiedade, ele é um medo, é quando começa a ter medo sobre as coisas que você não tem ingerência nenhuma, entende?
É aquele medo que começa a vir sobre você, sobre coisas que você não tem o que fazer. E olha que Jesus, lá em Mateus 6, falando sobre a ansiedade, Jesus fala o quê? Não andeis ansiosos com o quê? Com o que haver de comer, beber e vestir. Jesus não está falando para você não andar ansioso com o teu salário se vai cair no mês que vem. Jesus não está falando para você andar ansioso com, vamos colocar aqui, com a guerra que está acontecendo. Estou colocando situações. Jesus não está falando para você ficar ansioso com as coisas que você aparentemente não tem controle. Jesus está falando aqui para você não ficar ansioso com as coisas mais essenciais da vida. Entende? Comer, beber e vestir. Quanto mais as coisas que a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Porque a ansiedade é esse medo. A ansiedade provém desse medo. Então, quando você começa a ficar ansioso, é porque você está deixando o medo sobre as coisas que você não tem o que fazer dominar a tua vida. E aí, nós temos visto tantos irmãos, tantas pessoas queridas, tantos irmãos caros para nós, têm lutado. Eu não sei se você percebe isso. Tem sido uma das maiores lutas que tem sido travado nesses dias. Né? Nós temos aqui atendimento, né, dona Rosane? Aconselhamento. E a gente vê essa luta com a depressão, com a ansiedade. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo difícil. E eu acho também que o medo, ele de alguma forma, ele aumenta quando você tem muita informação. Quando você tem muito dado. Não estou falando que a ignorância é bom, né? Enquanto a gente não sabia de um monte de coisa, estava bom. Não é isso. Mas é que você começa a ser alimentado por um monte de informação, por um monte de dado. Se você comer até 3:30 da manhã, se você não sei o quê, é um monte de coisa, um monte de informação que são boas, sabe? São um monte de dados, um monte de coisa, aí a gente vai se enchendo, e a gente vai ficando cheio daquela informação, cheio de coisa que tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. Aquilo ali vai te deixando como? Cheio, né? E aí você vai achando que você tem que fazer aquilo tudo ali para poder controlar, né? Aí vem os dados, vem as previsões financeiras, as previsões políticas, a geopolítica, muita informação, muito dado, que em si, por si só, não é problema. Conhecimento, informação, dado, preparo, por si só não é problema. A questão é que a gente começa a ver as coisas e começa a falar assim, cara, tá brabo, tá difícil, a gasolina vai aumentar mais, a guerra não sei o quê. Aí a gente vai se enchendo de informação, se enchendo de um monte de coisa, né? Isso é uma coisa desse tempo, que coopera também para a ansiedade, para a preocupação, para o acelero, sabe? Então, queridos, qual é o primeiro ponto que a gente precisa praticar, a coisa mais importante que para mim, tá? Falar para mim é a coisa mais importante para você guardar a fé, para você guardar o teu coração, para você não andar ansioso. É o que Jesus falou lá em Mateus 6. A partir do 22. Seis, 22. Eu creio que todo mundo conhece esse texto, essa palavra de Jesus. 6, 22? 25, perdão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu. Aí Jesus anima você a meditar, anima você a olhar para a natureza, anima você a refletir, observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso
Podemos repetir juntos? Vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você percebe que a ansiedade, ela está ligada a você querer controlar, você querer ter ingerência, você querer saber sobre as coisas que você não tem que fazer. Jesus está falando assim, você vai ficar ansioso e essa ansiedade não vai acrescentar um côvado, porque nós não podemos fazer nada. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis, dizendo o que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser. Como é que vai ser aquela pessoa que está enferma, como é que vai ser aquele filho que está desviado, como é que vai ser aquele problemão que está acontecendo na minha família. Jesus está falando, não se inquiete com essas coisas. Ele fala aqui, né, que comeremos, ou com que nos... Porque os gentios que não conhecem o Senhor, que não têm o Senhor, é que se preocupam com todas estas coisas. Aí ele de novo ele repete, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí vem o 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui no 34, eu quero chamar a tua atenção para isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Cuidado que você precisa vai vir amanhã, querido. Aquilo que você precisa para hoje é para hoje. Amanhã você vai ter o que você precisa. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Deus me confortou, Deus me animou em meio a tudo isso, falando, me lembrando, me relembrando a pura e simples palavra dele. Viva um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Irmão, o mal de hoje é hoje. E a gente tem que viver o mal de hoje, a gente tem que ver o bem de hoje. Mas é hoje. O mal de amanhã, você não sabe se você vai viver o mal de amanhã. Mesmo que possa parecer o mais certo possível. Mas, irmãos, de verdade, um caminho que você precisa adotar para poder guardar a tua fé, não deixar a tua fé abalar, não deixar os sentimentos dominarem, não deixar a ansiedade dominar, é vive um dia de cada vez. Ah, mas o que vai ser amanhã? Não sei. Vive um momento de cada vez. Às vezes eu me pego assim, queridos, pensando no amanhã, eu fico, cara, como é que vai ser amanhã? Amanhã tem que ir para não sei aonde, aí tem um carro, aí tem que aí tem que avisar fulano. Aí esses dias eu estava pensando, cara, isso me deixa acelerado, isso me deixa ansioso. Eu estava no mercado ontem com a Carol, a gente falando, que amanhã tem que ir para o Gui, fazer não sei o quê, como é que vai ser o carro? Eu falei assim, cara, amanhã eu resolvo isso. Deixa eu me preocupar. Eu estou dando um exemplo simples, né, do dia a dia. Eu pensei assim, cara, amanhã eu resolvo isso. Ficar buzinando no ouvido da Carol, o jeito que tem que fazer, perturbando. Amanhã a gente resolve, amanhã a gente vê como é que vai ser tudo. Vamos viver o dia de hoje. Né? Viver o dia de hoje não é que você não vai se preocupar com o futuro, não é que você não vai pensar no futuro, não é que você não vai fazer planos, não é que você vai se articular, até porque Provérbios fala muito sobre a gente ser prudente, sobre a gente fazer planos, sobre a gente ajuntar, né? Enfim, tudo isso. Não é isso, queridos. Não estou falando contra a prudência, muito pelo contrário. Não estou falando para você viver uma vida desleixada, vou viver a Deus dará, né? Deixa a vida me levar.
Amanhã a gente vê. Não é isso, queridos. Seja prudente. Seja diligente. Pense no futuro. Se programa. Faz a tua reserva. Tenha recursos. Pense no futuro. Mas não coloque, porque acontece? A ansiedade vem, a preocupação vem quando a gente começa a colocar a confiança nesses planos. Entende o que eu estou falando? Quando você acha que você precisa programar, planejar, porque se cumprir aquilo ali é que vai dar certo. Meu irmão, uma coisa que a gente tem aprendido é que estabilidade é complicado. Né? Vou falar que não existe, mas é complicado. Por quê? Porque a gente não sabe, querido, o dia de amanhã. Entende? Então, se você colocar a tua confiança, né, nos teus planos, tudo aquilo que é lícito fazer, se você colocar a tua confiança nisso, você vai estremecer, vai te abalar. Porque a gente não tem como dizer o que vai ser amanhã. Então, queridos, uma forma de você se guardar, você guardar a tua fé, guardar o teu coração, sabe? Não deixar a ansiedade te dominar. Vai para o Senhor. O que eu faço com isso aqui? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa condição? O que eu faço com essa dúvida? O que eu faço com essa situação que eu estou passando, que não muda? Escolhe entregar para o Senhor e confia. Vai vir o pensamento? Vai vir o pensamento de novo. Eu tive casos de câncer na minha família. Minha mãe faleceu de câncer há muitos anos atrás. Cara, eu acho que não tem um dia, não vou falar todos os dias, mas muitos dias me vem na cabeça que eu vou morrer de câncer. Me vem. Pode ser hereditário, pode passar, vem. E aí, cara, eu fico pensando, aí começa a vir aqueles pensamentos. Cara, eu tenho que fazer uma escolha. Cara, esse pensamento está vindo, o que eu posso fazer com esse pensamento? Né? Eu entrego para Deus, querido. Eu entrego para Deus naquele dia. Pronto. Escolha assim, cara, meu Deus cuida de mim. Cuida de mim. Se Ele quiser que eu morra de câncer, amém. Se Ele quiser que eu morra, se Ele não quiser, amém também. Mas Deus cuida de mim, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Aí eu pego esse pensamento e lanço para Ele, qual Paulo fala, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então você precisa guardar o teu coração, você precisa guardar. Os pensamentos vão vir, as preocupações vão vir. De novo eu digo, pega isso e compara. Pega isso e compara com a bondade de Deus. Compara com a grandeza de Deus, compara com o amor de Deus. Compara com a paternidade de Deus, querido. Deus é teu Pai. Engraçado que esse tempo que eu estava vivendo meio preocupado com tudo, eu me via ansioso e preocupado com coisas que eu estava animando os outros. Sabe? Eu estava falando, cara, confia em Deus, Deus é o teu Pai, não vai te faltar nada, não sei o quê. E eu aqui preocupado, meu Deus, o que vai acontecer? Não vai dar certo, vai dar ruim. Sério, e eu preocupado, e eu aqui preocupado, e eu animando o cara, né? Animando. Cara, misericórdia. É uma luta, gente. É uma luta, né? Mas a gente precisa confiar, a gente precisa colocar a nossa certeza, guardar a nossa fé, irmão, guarda a nossa fé, guarda a tua fé, vive um dia de cada vez, amém? Vive um dia de cada vez, guarda a tua fé, não deixa a tua fé esmorecer, amém? Guarda a tua vida de oração, amém? Porque aquela parábola de Jesus lá em Lucas 18, ele está falando sobre oração, está falando sobre intercessão. Então, assim, Jesus está querendo dizer também que uma das expressões da falta de fé é a falta de oração. Um dos resultados da falta de fé é a falta de oração. Porque se você não crê, se você não confia, se você não entende de verdade que você depende de Deus, você não ora. Entende? O orgulhoso não ora. Aquele que confia em si não ora. Aquele que confia no seu braço não ora. Somente aqueles que sabem que depende do Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então só o humilde ora. Só o quebrantado ora. Só o esvaziado ora. Aquilo que Jesus falou em Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Só o pobre de espírito ora. Porque o orgulhoso não ora.
O autossuficiente não ora, porque ele depende de si, ele depende dos seus planos, ele depende da sua inteligência, dos seus projetos. Então ele não precisa de Deus, diz o tolo, né? Como diz Paulo. Diz o tolo no seu coração, né? Não a Deus. Né? Então guarda a tua vida de oração. Amém? Entra no santuário do Senhor, entra no quarto. Mateus 6,6. Desfruta da presença do Senhor e toda ansiedade, toda preocupação, tudo, todas as tuas dúvidas, todos os teus questionamentos, começa a colocar para Deus, começa a abrir para Ele, de coração aberto. Ele vai falar contigo, Ele vai te encher, Ele vai te tocar. Amém? Em nome de Jesus. E outra coisa que eu queria falar sobre uma exortação bíblica para guardarmos a nossa fé, que está lá, 1 Timóteo. Vamos voltar para Timóteo também, no capítulo 1. O capítulo 1 de 1 Timóteo, tem duas exortações sobre isso que eu quero falar. Uma está no versículo 5, 1 Timóteo 1. Ele fala assim, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. Guarda essa expressão, consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então você vê que Paulo, ele faz uma conexão da consciência com a fé. E aí no verso 19 do mesmo capítulo ele fala a mesma coisa. Vou ler o 18 para não ficar sem contexto. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o quê? O bom combate. Mantendo, de novo Paulo fala, a fé e a boa consciência. Então fé e boa consciência estão diretamente ligadas. E por quê? Ele fala, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu com a fé? Naufragaram na fé. Então você quer perder a tua fé? Você quer naufragar na tua fé? É só você começar a rejeitar a boa consciência. É só você começar a negar ali, a colocar de lado todos os dias a tua consciência, porque a tua consciência, a consciência daquele que nasceu de novo, é um meio de Deus falar com você. A tua consciência, se você nasceu de novo, é um meio do Espírito Santo falar com você. Então, fé e boa consciência estão totalmente ligados. Quando você nega a tua consciência, a tua fé naufraga. Então, se você quer guardar a tua fé, guarda a boa consciência. Guarda a tua consciência para com Deus, acima de tudo. Tua consciência para com Deus. Se você vê coisas que precisam se arrepender, se arrepende. Se você vê coisas que Deus já falou com você, você não segue negando. Porque a gente vai negando a nossa consciência e vamos negando. A gente vai abrindo concessões, a gente vai admitindo coisas que antes a gente não admitia. A gente vai permitindo alguns pequenos desvios aos poucos. Vamos permitindo pequenos desvios aos poucos. A gente vai aos poucos fazendo concessões, vai alargando o filtro, vai alargando ali a tolerância. E eu estou falando conosco mesmo, tá, irmão? Com a nossa própria pessoa, sabe? Aquilo que a gente tem consciência de que Deus já falou, isso não é para você. Eu não te quero assim. Deus já falou coisas aqui com você e às vezes a gente vai alargando, a gente vai ficando condescendente, entende? Vai deixando a coisa ficar mais larga. E aí a consciência vai ficando ali cada vez mais fraca, até que Paulo chega a dizer que alguns já até estão com a consciência cauterizada, ou seja, já não tem mais nada, não sente mais nada, porque foi ali negando, e naufragou totalmente na fé. Entende? Então, nós precisamos guardar, para guardar a fé, precisamos guardar a nossa consciência, guardar a boa consciência. Amém? Então, queridos, precisamos guardar a nossa fé. Guarda a tua fé. Para você guardar a tua fé, você precisa se fundamentar na palavra, se fundamenta na palavra, se enche da palavra, se enche das verdades de Deus. Entende? Eu vi um dado, gente,
de uma psicóloga, que ela não apresentou a pesquisa ali, mas é uma pessoa muito conhecida, muito inteligente. Eu não acredito que ela vá dar uma informação errada, porque é da área dela. Mas vocês têm noção qual o tempo médio de tela do brasileiro hoje? Tempo médio. Oi? Chuta, falou quanto? Paulo falou... Paulo, ó. O Paulo, Paz falou 15 horas. Quem tem uma ideia aí? O tempo de tela do brasileiro hoje? Oi? 13 horas. Paz chegou perto. 13 horas, gente. É muito tempo, Anne, tá doido? Cara, a gente dorme 8 e fica acordado... né? Mais ou menos. Quem com o Davi aí, não sei se dorme 8 não, né? Não, tudo. Isso. Sim. Mas ela estava dando foco que o que mais é rede social. O que mais pesa nessa estatística é rede social. É você ficar ali rolando, ficar horas ali rolando. Cara, isso dá um bug na cabeça da gente. E é todo tipo de informação. Então, queridos, assim, não estou falando contra a rede social, contra a tecnologia, contra nada disso. Mas eu estou falando do tempo que a gente vive. Olha o tempo que a gente vive. E esse negócio vicia, gente. Eu já me vi viciado nessa situação. Cara, tem que olhar, cara. Aí tu para, o pai falou isso aqui, a gente não sabe ficar quieto. A gente sabe ficar parado. Tu vai parar um pouquinho, pega o celular, né? Cara, isso contribui, tá? Não estou falando que não estou dizendo que é o fator determinante, mas contribui para a gente estar acelerado, contribui para a gente ficar preocupado, porque é informação sobre tudo. É informação sobre nutrição, sobre política, sobre finanças, sobre esporte, sobre educação. Cara, é informação sobre tudo. E tudo ali rápido. É uma coisa alegre, uma coisa triste, uma coisa alegre, uma coisa triste. Cara, é uma doideira. Nós precisamos de discernimento e sabedoria para usar isso. Não estou falando que não é para usar. Mas só estou falando que a gente vive um tempo muito difícil. 13 horas de média. Média pode dizer que tem 15. Tem 10. Entende? 13 horas. Enfim, irmãos, eu estou colocando um dado aqui, uma coisa, só para a gente refletir, né? Que a gente precisa guardar a nossa mente. Guardar a nossa mente. Guardar os pensamentos. Amém? Guardar os pensamentos. O que a gente pensa, o que a gente ouve, o que a gente vê. Tudo isso são formas da gente ser atacado. De atacar a nossa fé. Amém, queridos? Eu falei que eu queria só despejar tudo isso que eu tenho pensado, todos os meus cuidados, todas as minhas preocupações entre aspas, né? Os meus pensamentos, né? Mas de verdade, eu creio, irmã, que Deus quer ministrar, que o Senhor é nosso pastor, porque eu creio que nós podemos estar vivendo um tempo de muita preocupação, sabe? Muita preocupação, muita ansiedade, muito medo, sabe? Muito medo, e eu creio que Deus quer tocar nosso coração hoje, nesse dia. Amém? Eu creio que Deus quer trazer descanso, eu creio que Deus quer trazer confiança, sabe? Certeza de que o nosso Pai, amém? O nosso Pai, essa palavra pode te livrar da ansiedade hoje. Essa expressão pode te livrar da ansiedade, da preocupação, do medo. Ele é teu Pai. Ele sabe de tudo que você precisa. Descansa no Senhor. Faz a tua parte e vive um dia de cada vez. Amém? Vocês recebem esse ânimo, essa exortação. E também precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Porque incredulidade é pecado. Entende? Incredulidade é pecado. Então a gente tem que ir para Deus e admitir, confessar, se humilhar. Senhor, eu tenho sido incrédulo. Eu tenho andado ansioso, tenho andado preocupado com aquilo que eu não tenho que fazer. Com coisas que eu não posso acrescentar 1 centímetro. Não tem que fazer. Se arrepender e tomar um caminho diferente. Amém? Vamos orar?